Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e no podcast de hoje, na nova série que está abrindo agora em abril, nós vamos falar um pouco a respeito do tema do amadurecimento. Então, no episódio de hoje, mas gente é chata, madura não é chata? Vou deixar algumas perguntinhas de abertura. Gente madura fica ocupada só de coisa chata? Não é difícil crescer? Por que, afinal de contas, eu devo me preocupar com tudo isso? Espero que, com o conteúdo de hoje, a gente consiga resolver um pouquinho dessas questões e entender melhor por que algumas pessoas têm uma facilidade em amadurecer e outras têm uma certa dificuldade em amadurecer, que é um tema bem comum hoje e infelizmente, no consultório, cada vez mais eu tenho visto pessoas com bastante problemas em relação a esse tema. Então, eu acho que é um tema bem importante de ser abordado, tá? Eu vou começar a live de hoje falando a respeito dos prazeres menores e dos maiores, que é uma concepção que o Martin Seligman traz para nós. E o que é um prazer menor? Um prazer menor é aquele que está relacionado diretamente com o sensorial. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um estímulo, esse estímulo causa uma sensação em mim e eu tenho prazer com essa sensação. Por exemplo, uma massagem. O toque, que ativa a questão da propriocepção, a questão da pele, gera um prazer. Ou um perfume, ou uma bebida, ou uma comida. Né? Todos esses elementos, eles têm a ver com algo que eu ingiro. Ele não é algo que requer trabalho da minha parte, ou seja, é, eu não preciso me dar ao trabalho para sentir alguma coisa, eu simplesmente preciso senti-la. Né? A comida estando dentro da minha boca, é só prestar atenção na minha língua e eu vou sentir aquela sensação. Isso são os prazeres menores. Eles também estão correlacionados com um tempo muito fugaz, ou seja, quando é que eu tenho um prazer menor? A partir do momento que eu estou com o estímulo próximo de mim. O estímulo saiu de perto, acabou o prazer menor. Tá? Já os prazeres maiores, eles estão ligados a outros elementos. O primeiro deles é que ele tem a ver com uma questão de moralidade e de valores pessoais. Então aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação bem importante, porque quando a gente vai falar num prazer maior, a pessoa tem que ter ou estar desenvolvendo um conjunto de valores. Ela tem que ter uma moralidade ali envolvida, certo? Porque é a partir dessa moralidade que a pessoa vai extrair o sentimento de prazer. Se for algo amoral para ela, muito provavelmente ela vai se sentir culpada. Né? Então, uma coisa bem. Falando de uma forma bem simples e tentando ligar os dois temas. Tomar um porre, por exemplo. Dependendo da moralidade da pessoa, tomar um porre pode ser uma coisa que ela vai jogar como prazerosa depois ou não. Né? Então, na hora, ela pode falar: que delícia, tô bêbado, isso daqui está sendo muito bom. Agora, se a pessoa tem um outro conjunto de valores, ela pode se sentir bêbada e se sentir mal em estar se sentindo bêbada. Né? Outra questão é que os prazeres maiores têm a ver com uma duração de longo prazo. Ou seja, quando eu falo num prazer maior, não é algo que vai acontecer naquele momento. Então é algo que eu vou ter que ter um certo tempo para a coisa acontecer. Por exemplo, a leitura de um livro. Então eu não leio o livro instantaneamente. Eu demoro um tempo para lê-lo. E por fim, o prazer maior, ele também requer um esforço da pessoa. Ou seja, a pessoa tem que fazer algo a fim de adquirir esse prazer. Tem que ir para a academia todo dia, ou ela tem que ler o livro, ou ela tem que escrever um artigo. Então, tudo isso tem a ver com essa ideia de um trabalho envolvido. Né? E quando a gente fala em amadurecimento, a gente está focando nos prazeres maiores. É a pessoa que já entendeu que se de um lado o prazer maior ele te dá um trabalho, de outro lado a recompensa é mais interessante do que o do prazer menor. Ela não exclui o prazer menor, só que ela aprende a gostar mais dos prazeres maiores porque esses prazeres têm a ver com os valores dela. Então eles dão mais prazer, eles também fazem a construção de caráter. Então não é apenas um prazer, é um prazer que tem a ver com os valores e por causa disso faz a construção de caráter, que é o segundo tema. Então, a partir do momento do amadurecimento, e aqui vamos entender que eu estou falando de prazer, então respondendo a primeira pergunta, não, gente madura não se ocupa só de coisa chata, mas gente madura se ocupa de coisas que têm valor para ela. E isso é uma diferença muito importante. Né? Então, ela está buscando também construir um caráter. Quem sou eu? O que eu faço nessa vida?
Por que a vida é importante para mim? Então, essa noção de um sentido da vida e do significado que esse sentido tem para a pessoa é muito importante. Por isso que ela se esforça, né? Então, sei lá, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma leitura de um livro, né? Então, se eu vou fazer esse trabalho, é porque isso tem um sentido para mim. Então, digamos que, por exemplo, eu queira ou me tornar um intelectual, ou eu quero ter um amplo conhecimento a respeito de um determinado tema. Esse é o sentido no qual a minha leitura será feita, buscando este fim. De um ou outro lado, tem o que isso significa para mim. Então, pegando o caso do intelectual, digamos que eu queira me transformar no intelectual. Eu posso querer isso por vários motivos. Então, o significado de ser um intelectual pode ser diferente. Eu posso querer ser um intelectual porque meu pai era um intelectual. E eu quero ser uma pessoa à altura do meu pai ou da minha mãe. Ou eu posso querer ser um intelectual porque eu aprecio os livros de um determinado intelectual e gostaria de ser como ele. Ou ainda, eu quero ser um intelectual porque intelectuais são pessoas que leem muito e têm boas opiniões a respeito do mundo, da vida, da sociedade, etc. e tal, e eu quero ter essas opiniões respeitadas pelos outros. Então, o significado desse sentido é diferente para cada um de nós. Né? E essa construção de caráter tem a ver com amadurecimento. Então, é a busca de coisas que me dão um determinado tipo de prazer e que não apenas fazem isso, também estão correlacionadas com todo um projeto de vida. Né? Essa construção de algo maior do que eu, algo que vai perdurar aí, seja para a posteridade, seja para minha família, seja para a cultura. Né? Aí cada pessoa vai dar um tipo específico de finalidade, por assim dizer, desse tipo de prazer maior que ela está construindo e desse sentido e significado de vida. Então veja, essa questão de amadurecer, ela não tem a ver com fazer coisa chata. É o que acontece? A partir do momento em que você começa a fazer definições e buscar amadurecer dentro dessas definições, a vida ela se torna mais complexa, né? Então, assim, o simples prazer sensorial, ele já começa a ficar um tanto duvidoso. Já não sei se é a melhor coisa para mim ou não. Eu vou precisar fazer uma investigação a respeito disso, né? Muito bem. Continuando aqui, quando a gente está falando em amadurecimento, a gente também está falando da noção de ganhos e perdas. Ou seja, o que se perde e o que se ganha. A partir de cada comportamento, essa pergunta começa a ficar ativa. O que eu estou perdendo? O que eu estou ganhando com o que eu estou fazendo? Quando a pessoa é mais impulsiva, por exemplo, ela está querendo, às vezes, ganhar sempre. Ela quer fazer logo e quer ganhar sempre. É uma coisa comum de aparecer em consultório. Porém, existe um ponto que é assim: a gente sabe que a gente não pode ganhar nunca, que a gente não pode ganhar sempre, né? Que a gente precisa, às vezes, saber perder, porque a vida envolve isso daí. Agora, se eu quero ganhar sempre, então qualquer coisa que eu perca, eu vou entender como algo que a vida está fazendo contra mim, que as pessoas, a sociedade, enfim, qualquer um está fazendo contra mim. Né? Então eu vou me colocar contra isso. Vou me colocar assim, como alguém que está sendo prejudicado. E isso não tem a ver com amadurecimento, porque justamente implica nessa ideia de que a minha escolha ela vai me dar ganhos e perdas. Então, essa compreensão ela é importante justamente por causa dessa questão da construção de caráter também. Né? Então, a partir do momento que eu ganho caráter, eu sei que eu vou deixar de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, se eu escolho um estilo de vida saudável, tem algumas coisas que eu vou ter que ou excluir ou diminuir muito da minha vida. Senão, não vou ter um estilo de vida saudável. Né? E esse sentimento de sacrifício, né? Quando você, então, tem essa maturidade, ele não é visto como algo ruim. Ele é visto exatamente como a origem da palavra, um sacrifício, tornar algo sagrado. Então, eu excluo isso da minha vida em prol de transformar a minha vida em algo mais interessante para mim. Né? E, por fim, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da questão do medo, da responsabilidade, que eu acho que é um tema bem importante também e que tem tudo a ver com amadurecimento. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas dizem ter medo de se responsabilizar e, por isto, elas não fazem algumas coisas. O medo da responsabilidade é comumente confundido com o medo do fracasso. Mas qual que é a diferença? Quando eu tenho medo da responsabilidade, no fundo, o que eu tenho medo é de seguir a minha vida pelas minhas próprias regras. Por que as pessoas têm medo disso? Porque elas sabem que as regras delas são falhas, assim como as regras de
todo mundo. Mas é muito mais fácil ficar no campo de quem critica. Porque quem critica não se envolve nesse sentido, né? Se eu estou só criticando, eu estou falando que o meu é perfeito e que o teu não. Né? Tá aí, fazendo um monte de cagada na tua vida. Mas o fato é que qualquer conjunto de crenças, qualquer conjunto de ideias vai ser falho em algum momento, porque não tem conjunto de crenças, um conjunto de comportamentos que é infalível. Não é? Então, assim, esse medo da responsabilidade é o medo de eu dizer, eu vejo isso. E como eu estou vendo isso, eu vou agir da forma X e não da forma Y. Né? Aí as consequências que vão vir. As pessoas confundem a ideia de que as pessoas temem as consequências, mas elas temem inicialmente fazer este confrontamento. Eu vejo a realidade assim. Eu estou vendo isto. E é por causa disso que eu tomei essa decisão que me levou a um determinado resultado. Porque é muito difícil para muitos seres humanos dizerem eu errei. E enquanto é difícil dizer eu errei, eu não amadureço. Porque amadurecer também significa lidar com o erro. Né? Muito bem. Gente, eu espero então que tenha sido interessante para vocês o podcast de hoje. Tá? As perguntas iniciais, né? Não é difícil crescer? Difícil não é, mas é complexo. Né? E você vai ter que aprender a lidar com perdas, você vai ter que aprender a lidar com o teu próprio ego, você vai ter que aprender a se aguentar, se aturar, e isso talvez seja a coisa mais difícil que tem. Né? E por que se preocupar com isso? Eu não digo que você tem que se preocupar, eu diria que você pode, se quiser, se ocupar. Afinal de contas, é a sua vida. E ela seria mais interessante ser vivida de acordo com a sua própria perspectiva, mesmo que isso te leve para algum lugar ruim. Né? Então, eu gostaria de encerrar por aqui. Convidar vocês para lerem o livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que ele fala dessas questões dos prazeres menores, prazeres maiores, construção de caráter e tudo mais, tá bem? Também convido vocês a comentarem aqui no podcast se vocês gostaram ou não desse conteúdo, se vocês gostaram, legal, deem joinha, compartilhem. Se não gostaram, falem mal ou me peçam para fazer alguma mudança, tá? Também convido vocês para me seguir lá no YouTube, no akinr.neto, onde eu tenho vários livros, né, dos autores que me inspiram. No Facebook e no Instagram, digita lá Akin Roula Neto que você vai me achar. Também convido vocês a conhecer o meu site, que agora no mês de abril está novinho em folhas, o akinneto.com.br, e a conhecer os meus livros, Psicoterapia em Gotas e Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.